Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, famílias do Imaculado Coração de Maria. Hoje nós vamos tratar do tema Pais de Santos. E para isso nós vamos utilizar como exemplo fundamental a vida dos pais e a relação dos pais com a filha, que é a Santa Teresa d'Ávila. Ou seja, hoje nós vamos tratar um pouco do que foi os pais de os pais de Santa Teresa d'Ávila para com a sua filha, a pequena Teresa. A Santa Teresa d'Ávila foi uma santa de sétima morada. Inclusive ela é que descreveu quais eram as moradas da vida espiritual, e ela teve uma vida espiritual muito profunda. Por isso que ela é um ótimo exemplo, dado que a finalidade do matrimônio, a finalidade da nossa vida em família, deve ser justamente a santidade. Para nós católicos, ser santo é a principal meta de nossas vidas. E nesse sentido, é de fundamental importância que nós, enquanto famílias, façamos as coisas necessárias para que isso de fato aconteça na vida dos nossos filhos. Então é necessário que nós propiciemos aos nossos filhos a santidade que eles devem buscar. Ou seja, nós temos que fazer algo por eles para que eles sejam santos, né? E isso é comum na história da Igreja. Os grandes santos, com pouquíssimas exceções, os grandes santos nasceram de famílias católicas extremamente virtuosas. E aí nós vamos concordar com aquilo que diz São Tomás de Aquino, que como nos parece necessária a presença de um mestre nas artes, ou seja, como é necessário que alguém ensine alguém a trabalhar, artes aqui é sinônimo de trabalho, tá? Quando alguém trabalha bem, quer dizer que essa pessoa foi educada bem por outra pessoa, né? Outra pessoa que já trabalhava, ela ensinou esta que agora passou a trabalhar as técnicas do trabalho. E aqui o São Tomás de Aquino está falando isso. Como nos parece necessária a presença de um mestre nas artes, no trabalho servil, né, que um ensine o outro, também são necessários os mestres para o ensinamento do modo de agir virtuosamente. Então, lembrando daquilo que nós já tratamos no início do nosso projeto, né, Famílias no Imaculado Coração de Maria, o São Tomás de Aquino diz que para se aprender a virtude é necessário que se aprenda de outro. Ou seja, a virtude é o objeto, é o foco da educação, principalmente da educação familiar. Então, como que se aprende a ser virtuoso? Tendo pais virtuosos. Seja eles os pais biológicos, que têm que assumir a paternidade espiritual, seja eles os próprios pais espirituais. Aí nós estamos nos referindo a famílias espirituais, tanto quanto são as ordens religiosas, tá? Então, a vida de virtude se aprende de outro, se aprende numa família. E, especificamente, aqui nós estamos tratando da família de Santa Teresa d'Ávila. Como que esta mulher aprendeu dos seus pais a vida de virtude. E o que é ser santo? Ser santo é viver as virtudes de maneira heróica. As virtudes que se aprendem na família vão sendo potencializadas, vão sendo enriquecidas pela graça de Deus, de tal forma que nós alcancemos um grau de virtude muito maior, e isso já é a aproximação da meta da santidade. Então, a santidade, a vida de virtude, está totalmente atrelada à vida familiar.
E uma família, sendo família de fato, para que ela seja uma família católica de fato, ela deve interessar-se pela educação dos seus filhos, a educação pela virtude, para que os filhos sejam virtuosos e, consequentemente, após o auxílio da graça de Deus, serem santos, né? Virtuosos não basta, é necessário que sejam santos, ou seja, que tenham virtudes heróicas. A Santa Teresa d'Ávila, sendo santa, começa o livro da sua vida, esse é o nome do livro, né? Libro de Subida, né? Ela começa esse livro, que é uma autobiografia, falando nos 3 primeiros capítulos exatamente dos seus pais e da sua infância, e da importância dos seus pais na sua infância para a aquisição das virtudes que ela tinha. E isso me chama muita atenção, né? Nós estamos aqui, o Instituto Regina Coeli, em parceria com o Anderson Reis, com este foco, mostrar para os pais como é que a educação dos filhos para a virtude há de impactar o mundo, a sociedade e a igreja. E onde não houve esta educação, e até também onde já há, né, isso é imprescindível, a importância do Imaculado Coração de Nossa Senhora como o lugar espiritual onde nós nos formamos para as virtudes heróicas. Como diz o Beato José Alamano, querer ir para o céu sem a devoção à Virgem Maria é como querer voar sem asas. Então, a devoção à Virgem Maria nos auxilia no caminho da santidade de uma maneira impressionante. E as virtudes que nós vamos adquirir têm que passar por ela. Nesse sentido, a família tem que ter uma devoção profunda a Nossa Senhora à medida que ela queira para os seus filhos que eles se encaminhem para a eternidade com Deus no caminho da santidade. E isso tinham os pais de Santa Teresa. Com certeza esses homens queriam ver todos os seus filhos, os seus 12 filhos, como santos. E a Santa Teresa d'Ávila soube aproveitar-se disso, da boa educação que ela teve, para ser a grande santa que foi. E isso me chama muita atenção. Até hoje, eu vi poucas pessoas falando dos pais de Santa Teresa d'Ávila. Nós já vimos, por exemplo, as pessoas falando dos pais de Santa Teresinha, né? São Luís e Santa Zélia Martã, os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. Com certeza Santa Teresinha não teria sido quem foi se não fossem seus pais. E a Santa Teresa d'Ávila, ao que me parece também, ela mesma descreve isso, apesar de seus pais não serem santos. Mas vamos lá, durante este vídeo, né, e os demais, nós vamos tratar, pelo menos em 4 vídeos daqui para frente, né, todos eles sendo publicados aí nos canais do Anderson Reis, do Instituto Regina Coeli, nós vamos tratar dos pais de Santa Teresa d'Ávila, né? E, ao mesmo tempo, ver o que eles podem nos ajudar nos tempos de hoje. E o que a Santa Teresa d'Ávila, resgatando a importância dos seus pais na sua vida, pode nos ajudar também enquanto pais, enquanto família. Vamos lá. Olha o que vai dizer a Santa Teresa d'Ávila no livro da sua vida. Meu pai era um homem de muita caridade com os pobres e piedade com os enfermos. Hoje mesmo eu estava lembrando quando eu fui dar uma esmola para um senhor aqui no centro da nossa cidade, de Jaú, interior do estado de São Paulo. Eu fui dar a esmola e no fundo do meu coração, na minha memória, me veio como a minha mãe se interessava pelos pobres, como ela se interessava, por exemplo, para visitar os asilos, para visitar lugares de zona rural, onde as pessoas passavam necessidades, de fome, miséria. E ela me levava nesses lugares e eu ia experimentando a alegria que é muito maior, né? Maior alegria dar do que receber. Essa alegria de dar os alimentos, as condições materiais que as pessoas estão precisando, ou seja, a alegria da caridade para com os irmãos. Eu lembrava daquilo que minha mãe fazia e eu, enquanto criança, admirava. E hoje me veio na memória, eu fui lá dar um dinheirinho para um senhor que estava pedindo, porque ele estava com fome, né? E eu lembrava da minha mãe, como ela me ajudou a viver isso de uma forma natural, né?
e a generosidade da minha mãe impactou a minha vida de filho. Tanto é que eu hoje, com 32 anos, lembro desses gestos que eu experimentava vendo-a, né, nesses locais que eu descrevi, né? E aquilo ficou marcado na minha vida. A minha mãe era uma pessoa boa, uma pessoa generosa. E isso aconteceu aqui com Santa Teresa. Ela fala que o pai dela era um homem de caridade com os pobres, né? E piedade com os enfermos. Aí nós chegamos no primeiro ponto. Os pais de Santa Teresa d'Ávila, só pelo que ela descreve, eram pessoas boas, né? Pessoas generosas. Tanto quanto foi a minha mãe na minha vida. Teve um impacto muito positivo na minha vida. Porém, basta ser bom? Nós, enquanto famílias, basta que nós façamos coisas boas? Se a meta é a santidade? O padre Paulo Ricardo vai dizer que ser santo não é ser bonzinho, né? Apesar que ser bom, ser generoso já é grande coisa. Porém, isso não é a meta principal da nossa vida. Fazer caridade, dar esmolas, cuidar das pessoas, cuidar dos enfermos, tudo isso é obras de caridade, obras que nosso Senhor Jesus Cristo pediu no Evangelho. Porém, isto não pode ser a única meta da nossa vida, porque a meta da nossa vida é que o nosso coração, no qual habita o próprio Deus, se encontre dentro de nós mesmos, lá no mais profundo, com esse Deus que lá habita. Então, o nosso espírito deve visar a vida divina, a vida espiritual, de tal modo que um dia nós façamos isso por toda a eternidade, quando nós morrermos e aí alcançarmos o céu. Porém, para isso não basta só a caridade, é necessário também a fé, a esperança e a caridade não só para com os irmãos, mas para com Deus, que é aquela virtude a partir do qual nós nos unimos pela virtude que Deus nos dá, a virtude teologal que Deus nos dá, com o próprio Deus. E assim, unidos com Ele, um dia estaremos na eternidade. Esta é a meta, né? Então, quando nós falamos de caridade, as virtudes que São Tomás de Aquino descreve como teologais, a virtude teologal da caridade, não é esta caridade aqui. Esta caridade aqui de ajudar as pessoas materialmente, ou mesmo espiritualmente, ainda é uma caridade num nível mais baixo. Ela não é a meta fundamental da nossa vida. A meta fundamental da nossa vida é a caridade para com Deus. Tanto é que dar esmolas é um ato de muito mais de ajuda a quem dá do que a quem recebe. A esmola serve como algo que eu aproveito para me desprender da minha ganância, dos meus instintos egoístas, né? Mas vamos passar. Então, primeiro ponto, não basta ser bonzinho, né? Os pais de Santa Teresa d'Ávila, pelo que ela fala aqui, eram bonzinhos, generosos, cuidavam dos enfermos. Aí ela fala outro ponto, né, que também me chama muita atenção. Meus pais eram aficionados por ler bons livros, né? Aí, isso é algo que me chama muita atenção na minha vida, né? Meu pai estudou bastante, ele prezou pelos nossos estudos, tanto eu como da minha irmã, e eu sempre gostei da vida intelectual, gostei de ler livros e por aí vai, e isso muito vem dos meus pais. Porém, não basta só que nós tenhamos uma vida intelectual. Se fosse no tempo do Aristóteles, da Grécia Antiga, né, nós nos satisfaríamos com isso, de tal modo que nós, lembrando daquilo que o Aristóteles falava, que o homem é um animal racional, à medida que nós aumentamos o nosso nível racional e intelectual, nós estaríamos atingindo a felicidade. E é isso que os livros propiciam para nós, um aumento da nossa capacidade intelectual. Porém, isso não basta. A nossa vida intelectual, ela não é tão nobre quanto a vida divina. Ou seja, a participação do intelecto divino pelo qual nós encontramos com Deus e no qual nós encontramos com Deus no reino do Espírito, no reino espiritual, é muito mais elevado do que a vida intelectual. Apesar de que a vida intelectual, tão desprezada nos tempos de hoje, ela já é algo estritamente humano, né? E à medida que nós temos uma vida intelectual séria,
nós nos tornamos mais humanos. Isto é uma realidade que nós precisamos entender e que, ao mesmo tempo, nós precisamos, ainda mais nesses tempos de hoje, de tantas ideologias, buscar a verdade através da boa doutrina, da sã doutrina, que está principalmente condensada nos doutores da Igreja, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Então nós precisamos estudar e precisamos incentivar os nossos filhos a estudar. É bom que dentro das nossas casas haja um ambiente intelectual propício para o desenvolvimento da vida intelectual. É bom que nossos filhos vejam nós, enquanto pais, lendo bons livros. É bom que nós compremos livros para os nossos filhos, que nós desenvolvamos neles uma vida intelectual profunda, pelo estudo das línguas, pelo estudo do latim, pelo estudo das obras da igreja, que eles gostem de ler, que eles tenham gosto de ler. Porém, isto é também algo intermediário diante da vida que nós vamos alcançar pelo desenvolvimento da vida espiritual, ou seja, o reino espiritual. Então, basta ter vida intelectual? Também não basta. Os pais de Santa Teresa, então, eles eram generosos, eles tinham vida intelectual. Porém, a Santa Teresa d'Ávila vai dizer o seguinte: ter pais virtuosos e tementes a Deus me bastaria. Quer dizer, os pais dela também eram virtuosos, tinham as virtudes morais, a virtude da temperança, que é a castidade, né? A virtude da coragem, a virtude da justiça e todas as outras virtudes correlatas a esta, me parece aqui que a Santa Teresa d'Ávila estava falando que os seus pais também tinham. Então nós precisamos de virtudes, né? E nesse sentido, até aconselho você a procurar aqui no nosso canal, né, do Instituto Regina Coeli, o curso Virtudes, em que eu e mais alguns membros do Instituto, principalmente o Ademir, nós estamos trabalhando com o conceito de virtude, a partir de São Tomás de Aquino, que é a melhor fonte para que nós possamos estudar. Voltando, ter pais virtuosos e tementes a Deus me bastaria, se eu não fosse tão ruim. Né? A Santa Teresa d'Ávila está falando aqui que ela era ruim e que só os pais não bastariam. Né? Com o que o Senhor me favoreceria para ser boa. Aqui eu gostaria de deixar bem claro como que a Santa Teresa está valorizando a virtude dos seus pais e como nós também temos que fazer isso. Nós precisamos ajudar a nossa família a se encontrar no Imaculado Coração de Maria, com a realidade também da misericórdia de Deus. Então, pode ser que o seu pai e sua mãe não tenham sido tão virtuosos como você almeja ser ou como você queria que eles tivessem sido. Porém, a misericórdia de Deus é o instrumento pelo qual a graça de Deus vai vir na sua vida. Então você tem que também ter misericórdia com seus pais. Se eles não foram tão virtuosos, talvez, como os pais de Santa Teresa, como os pais de Santa Teresinha, não é por isso que você vai deixar de ser e buscar as virtudes. É muito necessário que nós entendamos que nós vamos responder diante de Deus individualmente. E a nossa história, apesar de favorecer muitas vezes o vício, e muitas vezes nós fazemos isso até com os nossos filhos, é cada um individualmente que vai responder. Então nós precisamos considerar a nossa história, precisamos considerar o nosso passado na definição da nossa vida. Porém, isso não pode ser uma pedra de tropeço, a partir da qual nós nos conformamos com a nossa vida de vício, a vida que foi propiciada muitas vezes pelos próprios pais, cometendo um escândalo, né? E aí, nesse caso, era melhor que se amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e jogasse no mar, se caso a gente escandalizasse um dos nossos pequeninos. Então, se você não está com uma vida virtuosa, buscando virtudes, buscando santidade, e seu filho se perder, é melhor que você tivesse amarrado uma pedra de moinho no pescoço e se jogado no mar, porque isso escandaliza. E o escândalo dos filhos, acredito que seja um dos piores que possa existir. Então, meu filho, você, enquanto pai, enquanto mãe, você tem que se converter, tanto quanto eu, que sou pai também. Nós precisamos nos converter juntos. Por isso, nós precisamos da intercessão do Imaculado Coração de Maria. É no Imaculado Coração de Maria que se formam os santos. É no Imaculado Coração de Nossa Senhora que nós vamos nos converter. Porque, como diz São Maximiliano Maria Kolbe,
todos os santos são obra da Imaculada. E, continuando, a virtude, então, ela é algo necessário. Porém, se nós formos apenas virtuosos e não formos santos, ou seja, não tivermos as virtudes heróicas, nós também não entraremos no céu. É necessário que nós busquemos a santidade. Caso nós não formos por esse caminho, nós vamos trilhar o quê? Qual que é o caminho que nós queremos para a nossa vida se não formos santos? Esta é a meta. Pode ser que seja difícil, né? Pode ser que muitos reclamem, falem que é algo muito difícil. Por isso que nós precisamos da intercessão de Nossa Senhora. Por isso que na igreja protestante não se tem santos, porque não se tem a devoção a Nossa Senhora. Por ela é possível, sim, todos os santos são obra da Imaculada. A Imaculada Virgem Maria, é possível que ela nos faça santos. Então, a virtude é aquilo que nós vamos fazer pelos nossos filhos, dando exemplo e os ensinando. Durante esse processo, desse projeto, um dos temas que nós vamos tratar é justamente a virtude. Como educar para a virtude, como ser virtuoso, o que nós precisamos fazer, que tipo de oração nós precisamos fazer para adquirir virtude. Então, deixa isso daí para mais para frente, tá? Mas agora nós estamos falando das metas, as metas dos pais, né? E para que os filhos sejam santos. Qual que é a meta que o pai tem que ter? Basta só ter virtudes? Não, é necessário ser santo, né? E para ser santo é necessário rezar. E aí você vai ouvir a Santa Teresa d'Ávila falar do cuidado que o pai dela tinha para fazer-nos rezar e nos fazer devotos de Nossa Senhora e a alguns santos, tá? Aí que está a questão. Além de ser generoso, de ler bons livros, de ser virtuosos, os pais de Santa Teresa d'Ávila tinham um cuidado especial para fazê-la rezar. E o que está acontecendo nas nossas famílias hoje? Nas famílias dos católicos, o que está acontecendo enquanto vida de oração? Esta é uma pergunta que você deve se fazer. Como está a vida de oração na sua família? O que você tem ensinado para os seus filhos? O que você tem dado para os seus filhos? Coisas ou Deus? Bens corporais, materiais ou bens da alma? O que é melhor nós darmos para os nossos filhos? Eu tenho certeza, pelo próprio Evangelho, que é os bens espirituais, né? E os bens espirituais é algo que nós só podemos alcançar pela vida de oração. E a primeira oração que nós temos que fazer é aquela do centurião. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. É pedir a fé. Se nós não tivermos fé, como é que nós vamos ensinar a fé? E a primeira coisa que nós precisamos fazer é justamente isso. Então, pedir a fé e ensinar a fé aos nossos filhos. Como? Um dos primeiros passos é ter uma devoção. Devoção simples. Simples a Nossa Senhora, aos santos. Aquelas devoção que com certeza reinava ali no seio da família da Santa Teresa d'Ávila. Então, um chamado à devoção é isso que nós precisamos fazer aqui nesse projeto. Famílias no Imaculado Coração de Maria. Por último, os pais de Santa Teresa d'Ávila, como todos os pais, né, morreram, né, e morrem. E quando morrem, né, geram um vazio na vida do filho, né? A Santa Teresa, ao que tudo indica, era muito jovem quando a sua mãe morreu. E olha o que ela vai dizer quando a mãe dela morreu. Recordo-me que quando a minha mãe morreu, eu fui a uma imagem de Nossa Senhora e supliquei a ela com muitas lágrimas que passasse a ser minha mãe. A Santa Teresa d'Ávila, depois que a mãe dela morreu, foi lá diante da imagem de Nossa Senhora e disse: Senhora, a senhora pode ser a minha mãe? Olha que lindo! É isso que nós precisamos fazer de imediato. No primeiro vídeo aqui, né, do projeto Famílias no Imaculado Coração de Maria, é isso que eu quero exortar a cada um de nós a fazer.
se a nossa mãe já morreu ou não morreu, se ela está viva, jovem, doente, com saúde, na vida de virtude, na vida do pecado, independente disso, independente da situação da nossa mãe, hoje, deixa a sua mãe aí um pouco de lado, para de pensar um pouco na sua mãe e vamos diante de Nossa Senhora fazer aquilo que São João fez quando ele estava lá aos pés da cruz com Nossa Senhora. Nosso Senhor Jesus Cristo, lá todo ensanguentado, todo destruído, olha para São João e diz: eis aí a tua mãe. Hoje, Nosso Senhor está dizendo isso para você. Nesse primeiro vídeo do projeto das famílias do Imaculado Coração de Maria. Eis aí a tua mãe. Eis aí a minha mãe para você, meu filho. Tome ela como sua mãe. Coloque Nossa Senhora no seu devido lugar, no centro da sua família. E tenha uma devoção profunda com ela, por ela. Peça a intercessão dela. Peça que ela seja, a partir de agora, a sua mãe. Te ensine a ser santo e, assim, santificar a sua família. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.